Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Então será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima, e porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? E depois disso, disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Nós vimos esse episódio em que José interpreta o sonho de Faraó, e Deus o exalta grandemente perante Faraó e perante toda a nação do Egito. José do Egito deixou um grande exemplo para nós, pois saber administrar as economias é fundamental, tanto para a prosperidade de uma família, como de uma nação. Então ele mostrou aqui que uma boa administração, uma sábia administração, traz prosperidade, não somente para uma família, mas também para uma nação. Essa nação do Egito, ela foi grandemente enriquecida no tempo de José, sob a administração de José, porque ele estava sob o Espírito de Deus, ele estava debaixo de revelação, ele estava cheio de graça, de sabedoria de Deus para administrar. E o Senhor então foi com ele e o prosperou grandemente. Esse exemplo de uma boa administração, de uma boa economia, ele é fundamental para nós. Nós precisamos buscar em Deus isso, né? Muitas pessoas pensam que dinheiro não é algo muito espiritual. Todavia, a Bíblia fala muito a respeito de dinheiro. A Bíblia, eu vou trazer aqui uma estatística para vocês aqui, para vocês terem uma noção do quanto a Bíblia fala de dinheiro. Ela fala mais de dinheiro do que da salvação, ela fala mais de dinheiro do que da fé. E eu vou dar os números aqui, para vocês terem uma ideia o quanto é importante a área financeira na nossa vida. A área financeira, ela precisa ser bem cuidada, ela precisa ser bem administrada. Muitas vezes nós cuidamos muito da nossa salvação, nós nos preocupamos muito com a nossa salvação, nós nos preocupamos muito com a nossa fé, em regar a nossa fé, em orar, em ler a palavra, em alimentar a nossa fé, irmos às reuniões para ouvirmos boas palavras que nos animem, que nos fortaleçam, não é mesmo? Mas não cuidamos
dessa área tão importante da nossa vida, chamada finanças, economia doméstica. Então a economia doméstica, ela é fundamental para a nossa casa. A economia doméstica, ela ajuda a consolidar e equilibrar a nossa fé. A economia doméstica, ela nos ajuda a ter harmonia na nossa casa e suprimento de todas as necessidades, fazendo com que a fé, ela seja experimentada, né, pelo suprimento. Muitas vezes nós estamos na igreja, nos reunimos com nossa casa e levamos tudo da nossa casa para a igreja e profetizamos, e lá se fala sobre prosperidade e se fala sobre muitas coisas que o crente pode adquirir, que ele vai desfrutar o melhor dessa terra, que ele vai ter o melhor, que ele vai alcançar vitórias em todas as áreas, e de repente aquela criança volta para casa e não tem o pão no café da manhã, e não tem o leite, e vai para a escola de sandália porque o pai não tem dinheiro para comprar um sapato, e chega lá, se sente humilhado diante dos coleguinhas. Então ele começa a assimilar e a pensar, mas vem cá, lá na igreja, né, se fala muito em prosperidade, se fala muito num Deus que supre, num Deus que abençoa, num Deus que ama seus filhos, mas eu não vejo isso na minha casa. Até o meu pai prega isso, né? Ele é obreiro lá e ele fala, ele prega também. Quando ele ora pelo dízimo, ele fala, mas chega em casa, falta tudo. Aí o que acontece? O filho começa a colocar a fé em dúvida, em xeque, né? Mas vem cá, o que se fala não acontece aqui. Se fala na igreja, mas na nossa casa está uma desordem. Na nossa casa está uma carência terrível. Aí eles começam a ficar confusos. E tem razão para isso. Porque algo está desequilibrado. Algo está desencontrado. Algo que deveria acontecer não está acontecendo. Como a fé é fundamental na nossa casa, uma boa administração financeira também é fundamental na nossa casa. Senão nós vamos estragar a fé dos nossos filhos. Senão nós vamos desfazer aquilo que estamos plantando no coração dos nossos filhos. Porque eles ouvem uma coisa e na prática acontece outra. Existe uma estatística muito interessante que comprova o que eu estou falando. No Novo Testamento existe 215 versículos que falam a respeito da fé. 215 versículos que falam acerca da fé cristã. 218 versículos que falam de salvação. Então 215 de fé e 218 de salvação. Tem um equilíbrio aí, não tem? Tem um equilíbrio. Agora, 2084 versículos a respeito de finanças e administração financeira. 10 vezes mais do que sobre a fé, 10 vezes mais do que sobre salvação. É importante ou não? Deus é um Deus racional, inteligente, e Deus não perde tempo. E cada palavra escrita na Bíblia, ela tem o seu significado, tem a sua importância. Cada exemplo que Deus fez constar aqui é porque ele é de suma importância para a nossa fé. Então Deus, ele resumiu a palavra. Deus, ele resumiu a sua palavra, que é eterna, que é do tamanho da eternidade. Deus resumiu neste livro. E só deixou aqui o que é extremamente importante para nós. E ele deixou 2084 versículos sobre finanças e administração financeira. 10 vezes mais do que sobre qualquer coisa. Porque é um alerta para nós. E às vezes nós não temos essa consciência, sim ou não? Porque não ouvimos falar sobre isso. Ouve-se falar o quê? Em prosperidade, você vai prosperar, você vai ser abençoado, você vai ter uma casa nova, você vai ter um carro novo e para papai. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina assim.
28 parábolas que Jesus declarou, 16 delas falam sobre dinheiro e finanças. De 28, 16 falam sobre dinheiro. É importante ou não? Então veja o quanto a área financeira é importante na vida do cristão. Uma área financeira desequilibrada pode destruir uma família. Começa destruindo os filhos, como eu citei há pouco. E destrói um casamento inteiro. Quando um dos dois é desequilibrado, não consegue se estruturar, se equilibrar e ajustar a área financeira, e não tem uma boa administração doméstica, toda a família sofre. E sofre durante anos e anos e anos. E sofre tanto que imprime trauma nos filhos, dificuldade nos filhos, porque sofrem terrivelmente. É uma maneira do diabo escravizar uma família. É a maneira do diabo estragar uma família. É uma maneira do diabo chicotear uma família. É uma maneira do diabo tirar a fé dos filhos. É uma maneira do diabo tirar o amor do esposo para com a esposa e vice-versa. É uma área onde o diabo entra para destruir a família. E às vezes nós achamos que o diabo entrou porque não está firme na fé, porque não tem convicção de salvação, por isso. Nós começamos a procurar, encontrar respostas. E quando a resposta está numa área tão simples, diante de nós, né? Nós queremos paz na nossa casa, mas só haverá paz na nossa casa quando o diabo não entrar nela e roubar o nosso tesouro. O diabo entra na sua casa com promoções para roubar o seu tesouro. O diabo não entrou aqui que roubar o seu tesouro. Uma grande promoção. Uma promoção da China. Uma promoção que você não pode perder. É assim que o diabo vem e entra na sua casa para tirar a paz da sua casa, para tirar o suprimento dos seus filhos, para tirar o conforto da sua casa, para tirar tudo que Deus quer dar a você. Deus está dando tudo a você. Deus te deu emprego, Deus te deu uma casa para morar, Deus te deu uma casa mobiliada, Deus te deu tudo que você necessita para ter uma vida equilibrada, como as demais pessoas têm. Mas aí o diabo vem com as ofertas dele, e você se deixa levar por promoções, por ofertas, por caprichos pessoais, por vaidades pessoais, as colocando acima da prioridade que é a sua casa, que é o seu lar, que é o suprimento dos seus filhos na sua casa. É grave. Continuando sobre José, ele nos deu aqui, eu coloquei 3 exemplos aqui que eu vou falar rapidinho. E José deixou para nós: não subestime o risco de crise. Quer dizer, não pense que não ocorrerá uma crise financeira. Não pense que não ocorrerá uma crise mundial. Nós vivemos num mundo em que essas crises estão sendo anunciadas cotidianamente. Não é mesmo? Nós vemos o que? Violência, guerra e tudo mais. E com as guerras e com as disputas de nação contra nação, nós vemos o que? Crises financeiras. Né? Em 2008 houve uma crise financeira terrível nos Estados Unidos, a crise imobiliária, que as pessoas faliram, simplesmente a pessoa comprava uma mansão, pensando que ia conseguir pagar, e depois o que ganhava não era suficiente para pagar, e perdia tudo. Investiu tudo que tinha e perderam tudo. Então houve ali uma crise financeira em 2008 que atingiu o mundo todo. Hoje, o mundo está globalizado, e essa globalização do mundo faz com que os problemas que ocorrem em uma determinada região se espalhem pelo mundo todo.
Se é crise financeira, se espalha pelo mundo todo. Se é o ebola, se espalha pelo mundo todo. Lá já está descontrolado. Na África, eles já perderam o controle. Ontem vi no jornal, eles estão pedindo ajuda. Olha, por favor, vocês que têm dinheiro, vocês que têm recursos, vocês que têm como, né, parar essa situação, nos ajudem, porque nós não sabemos mais o que fazer. E está se espalhando pelo mundo. Então, nesse mundo globalizado, onde as pessoas têm facilidade de ir e vir de uma parte a outra, em questão de um dia, 2 dias, a pessoa percorre o mundo todo. Então, problemas localizados, eles acabam afetando o mundo todo. Então, nós vivemos num mundo que está à beira do precipício. E nós temos de ter sabedoria para viver nesse mundo. Como disse Paulo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, se Deus profetiza para você, se Deus revela para você, se Deus mostra para você que há crises para vir, há situações negativas para virem, você simplesmente vai continuar comendo o grão e a semente também? José não fez assim. No tempo de José, o Egito passava por um excelente período econômico. O Egito estava produzindo abundantemente, tudo ia muito bem. Naquela época ninguém acreditava que uma crise pudesse acontecer. Apesar disso, José não se iludiu com o poder do Egito, nem com o excesso de mantimentos que era produzido naquele momento. Em vez de esperar a crise chegar, José se antecipou por revelação de Deus e elaborou uma estratégia para economizar e armazenar. Então, o que José fez? Deus lhe revelou. Deus revelou a Faraó que tinha um poder nas mãos, que uma crise estava para se instalar naquela nação, e não somente naquela nação, mas no mundo todo. E então, José se antecipou. José, cheio de graça, da sabedoria de Deus. Nós temos o espírito de excelência. Quem tem o espírito de excelência? Amém? Nós somos filhos de Deus, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, e já recebemos o espírito de revelação, então recebemos o espírito de sabedoria. Nós precisamos tão somente que conduzir a nossa vida nessa graça, nessa sabedoria que foi nos dada, porque José, ele recebeu de Deus e administrou com sabedoria. José não tinha uma Bíblia na mão como nós temos. José não tinha pastores como nós temos. José não vivia num mundo informatizado e globalizado como nós vivemos. José vivia numa prisão e lá ficou muitíssimos anos, quase 20 anos José ficou naquela prisão. Ele estava numa prisão, num lugar escuro, lá no subsolo da terra. Mas ele saiu de lá por uma revelação de Deus. E ele se encheu de graça. E ele valorizou a revelação de Deus. E ele valorizou a sabedoria que Deus lhe deu. E ele valorizou o espírito de sabedoria que estava sobre ele. E então ele pôde administrar a casa de Faraó. Amém? Deus quer que você, meu irmão, tenha consciência de tudo que Ele já te deu, de tudo que Ele te proporcionou. E Ele quer que você use o espírito de excelência que está sobre você. Ele quer que você use o espírito de sabedoria que está sobre você. Ele quer que você use o espírito de revelação que está sobre você e conduza bem a sua vida. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando nós estivermos lá diante dele, Ele vai nos recordar de tudo que Ele nos proporcionou e de tudo que Ele nos deu nessa terra, e nós não soubemos usar adequadamente ou devidamente. Então, Deus está nos advertindo hoje, Deus está te advertindo hoje, Deus está te alertando hoje, para que você viva bem amanhã, para que você viva melhor do que aqueles que estão à sua volta amanhã. O Egito passou a viver melhor do que todas as nações da terra, porque um homem de Deus estava administrando aquela casa. Quando o homem de Deus, com o Espírito de Deus, administra a casa, com a sabedoria de Deus, essa casa prospera. Amém? E essa casa se torna melhor do que as demais, e mais suprida do que as demais. José, esse é exemplo para nós. Nós precisamos tomar esse exemplo. Aleluia. Glória
Glória a Deus. Deus, Ele nos ensina, através de José, nos ensina a poupar. Poupar não é apenas por incentivo do governo. Os americanos, eles aprenderam na Bíblia, eles aprenderam com esses ensinos que nós estamos tendo aqui neste mês. Eles aprenderam com Deus. E eles se sentem, né, na obrigação de pouparem. Eles têm uma consciência tão preparada para isso. Desde de criança, os pais ensinam isso para os filhos. Ensinam essa palavra, esse princípio para o filho, para que ele poupe, para que ele não gaste mais do que ele ganha, pelo contrário, que ele separe pelo menos 20% do que ele ganha e poupe para o futuro dele. Eu li numa revista sobre finanças, uma revista de economia muito importante dos Estados Unidos, esqueci o nome dela agora, e falando de um homem que durante 30 anos da vida dele, ele economizava no mínimo 50 centavos de dólar. E chegava no final do ano, ele aplicava na bolsa de valores aquele dinheiro. E durante 30 anos ele fez isso, sem tirar sequer um centavo. Todo ano ele aplicava na bolsa. E a aposentadoria dele se tornou do tamanho de $1 milhão. Ele tinha $1 milhão em ação na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então os americanos, eles poupam. Eles têm uma vida melhor, eles têm uma velhice melhor, porque eles planejam, porque poupam, porque aprenderam com a palavra de Deus a poupar, a se educarem. Nós brasileiros somos indisciplinados, não somos educados, os nossos pais, né, não nos ensinaram isso. Isso vem de geração para geração, passa de uma geração para outra. Não é a cultura só de uma geração. A cultura de uma nação se constrói através de séculos. Então os Estados Unidos, através dos séculos, eles aprenderam com a palavra de Deus a poupar. E eles impregnaram isso em cada geração. Por isso se tornaram a nação mais rica e mais poderosa da terra. Porque cumpriu o princípio da palavra de Deus. Deus colocou a mão sobre aquela nação, sim, colocou, porque aquela nação foi fiel aos princípios que Deus estabeleceu. Glória a Deus. Aquela nação não pagou um preço de oração, ela pagou um preço de disciplina, de valorizar, né? De valorizar os princípios de Deus, de valorizar a palavra de Deus, de colocá-la em prática em suas vidas. Mas as pessoas não fazem isso. As pessoas gastam todo o dinheiro que ganham. Elas não têm um planejamento de guardar uma parte. Elas gastam todo o dinheiro que ganham. Agora, aí você me diria, pastor, mas é difícil guardar dinheiro. É difícil poupar. Mas aí o que você tem que fazer? Você tem que investir. Tem que investir em algo. Eu vi uma reportagem. Eu me encorajei muito quando eu comecei a construir minha casa, porque o projeto era grande, mas eu me encorajei muito porque eu vi uma reportagem no Fantástico de um servente de pedreiro que construiu um prédio de 3 andares em São Paulo, com vários apartamentos. Um prédio de 3 andares, com 3 apartamentos em cada andar. Um servente de pedreiro. Ele mesmo construiu, com o salário de servente de pedreiro. Então ele trabalhava a semana toda. No sábado e no domingo ele trabalhava para ele. E ele disse que tirava 30% de tudo que ele ganhava na semana. E comprava material. E ele trabalhava. Às vezes alguns amigos vinham ajudá-lo. Ficavam com pena dele. O projeto dele era muito grande. E vinham ajudá-lo. E assim durante 10 anos ele construiu aquele prédio. Aí na reportagem o pessoal fala, olha, agora ele está aposentado. 3 andares, 9 apartamentos, ele mora num e aluga 8. Está aposentado para sempre. Em 10 anos ele conseguiu uma aposentadoria permanente.
Então, isso aqui é o exemplo de José. É a estratégia de José. Se planejar para viver com 70%, né? O cristão tem que se planejar para viver com 70%, porque 10% ele entrega para Deus, né? 10% ele entrega nisso. Sobra 20%. E os 20% ele vai procurar investir de alguma maneira, fazer aquilo multiplicar. Amém? Amém? E foi o que José fez. E a Bíblia diz que José comprou todas as terras do Egito, e as casas e as edificações de outras nações também. Porque para fornecer alimento para ele, só o Egito tinha alimento naqueles dias. Então ele comprou as propriedades de outras nações. Esses foram os investimentos. E ela se tornou a nação naqueles dias mais poderosa da terra economicamente. É como os Estados Unidos hoje. Por quê? Porque não só guardaram para comer, economizaram para o seu próprio sustento, para a sua manutenção no período de crise, mas também acumularam o suficiente para negociar e multiplicar e se enriquecerem. E aquela nação se enriqueceu grandemente. Toda essa estratégia aqui foi Deus que deu. E essa estratégia ela está na Bíblia, porque ela é um exemplo para nós. Foi um exemplo para os Estados Unidos. E é um exemplo para nós.